Olá pessoal, prazer, meu nome é Alda, sou aluna do segundo ano de Administração do CETEP da Bacia do Paramirim de Macaúbas, Bahia. E hoje eu tô gravando esse vídeo apresentando um trabalho que minha professora Taíla, de Física, passou a proposta pra gente. E esse projeto é aproveitando que a gente está sem as aulas e temos que ficar em casa por causa da quarentena. Mas como a gente não pode parar o assunto, a gente está fazendo atividades e alguns projetos em casa para depois ela avaliar quando as aulas voltarem. E esse projeto é baseado no assunto que a gente estava estudando antes das aulas darem a pausa, que foi sobre calor, temperatura, equilíbrio térmico. E antes de tudo, de eu falar sobre o que é o experimento, queria falar a diferença entre calor e temperatura, porque muitas pessoas pensam que calor e temperatura são a mesma coisa, mas na verdade não são. Porque vocês podem fazer uma pesquisa que vocês vão encontrar que o calor é a energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, enquanto que temperatura é a agitação das moléculas do nosso corpo. E equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é quando quando dois corpos entram em equilíbrio e a temperatura se transforma na mesma. É a mesma temperatura nos dois corpos. E nesse experimento é sobre a temperatura e as sensações térmicas. Aqui, 3 recipientes com água. Água gelada, água temperatura ambiente e água quente. Aqui eu vou pôr por um tempo as duas mãos. A minha mão direita na água gelada e na água aquecida. E agora na temperatura ambiente. O experimento quer que a gente descubra se o tato é capaz de qualificar se um corpo ele é quente ou frio. Diante do experimento que eu fiz aqui agora, a minha noção é que o tato não é capaz de identificar que um corpo é quente ou frio, pois a mão que eu estava na água gelada, após eu colocar ela na água em temperatura ambiente, eu senti como se a água em temperatura ambiente estivesse quente, porque ele estava na água gelada. E a mão que estava na água quente, a minha mão esquerda, quando eu coloquei ela na temperatura ambiente, eu senti como se a água em temperatura ambiente estivesse fria, pois eu senti a sensação. E no caso, o tato não pode explicar bem, não pode definir bem se é quente ou frio. Como a água estava na temperatura ambiente, dependeu de eu sentir como ela estava, porque eu estava antes a mão na água fria e depois na água quente. Então, o tato não pode, a gente não pode confiar no tato para qualificar se uma superfície é quente ou fria. Da mesma forma, é quando a gente tá num espaço e uma mesa que ela tem uma parte de plástico e a outra de metal. Quando você pega na parte de plástico, normalmente você vai achar que ela está mais quente do que a parte de alumínio e metal. Por quê? Porque o alumínio ele é um bom condutor térmico. Então, ele transfere mais energia com mais facilidade. E, de certa forma, a gente vai achar que ele está mais frio por causa da forma que o material dele é. Então, diante do experimento, tinha acho que eram 4 questões. Uma era o que eu senti, que foi o que eu já expliquei, que eu senti que a mão que estava na água gelada, sim, a água temperatura ambiente ficou tipo que estava aquecida, e a água que estava aquecida eu senti como se a água temperatura ambiente estivesse fria. Também tinha a questão de saber se eu sentia a mesma sensação ao colocar a mão na temperatura ambiente. E não,
porque vocês podem fazer esse experimento em casa também e vão descobrir que a sensação vai ser diferente, porque antes as mãos estavam em situações diferentes. Então é isso, obrigada pelo espaço, forte abraço e fique em casa.